Saudações, gente querida, tudo bem com vocês? Continuamos a nossa saga da quarentena, a nossa saga do coronavírus. E na aula de hoje nós vamos discutir um assunto bastante importante, que é continuação do que a gente vinha conversando sobre a história do período entre guerras, mas dessa vez nós vamos focar em como que os nazistas chegaram ao poder na Alemanha, como que eles construíram a ditadura nazista na Alemanha e de que forma o poder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães impôs uma ditadura totalitária naquele país. Beleza? Na última aula a gente já falou sobre a Itália, agora nós vamos tentar ver as semelhanças e diferenças no processo histórico alemão. Vamos lá? Então vamos. Seguinte. Assim como na Itália, o Partido Fascista, a versão alemã do Partido Fascista, vai nascer também no imediato pós Primeira Guerra Mundial, o chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cujas características centrais, ideias principais, diferenças em relação ao fascismo italiano, a gente já discutiu na primeira aula sobre esse tema lá atrás, quando a gente falou das origens e características do movimento fascista e do movimento nazista e das suas relações. Então, se você tiver alguma dificuldade com isso, volta lá na outra videoaula e dá uma olhada, por favor. Agora aqui, o que nós vamos ver? Nós vamos ver as condições históricas concretas. Então, vamos lá. A Alemanha, no pós-Primeira Guerra, foi um dos países que mais sofreu crise. Por quê? Não por conta da destruição da guerra em si, porque a Alemanha não foi devastada pela guerra, uma vez que, eu sei que eu estou repetindo, mas não houve invasão ao território alemão por parte das potências da Tríplice Entente. Os alemães conseguiram manter, o Império Alemão conseguiu manter a guerra fora do seu território. E quando o Império Alemão caiu e a Alemanha viveu uma revolução interna para virar uma república, chamada República de Weimar, em 1918, na fase final da guerra, a República de Weimar acaba entrando num acordo para negociar um tratado de paz, a partir da proposta lá dos Estados Unidos, dos 14 pontos de paz. Essa proposta acaba não sendo negociada, a Alemanha se ferra com o Tratado de Versalhes, nós sabemos disso, que piora as condições financeiras da Alemanha, mas é isso, a Alemanha no pós-guerra é uma realidade em que o povo alemão está muito puto, muito puto, com o orgulho nacionalista ferido, com um grande sentimento de desejo de vingança e ódio pelas potências liberais que prejudicaram a Alemanha no olhar dos alemães através do Tratado de Versalhes, através do resultado da guerra. O povo alemão também tinha meio que, uma parte do povo alemão também tinha que meio que raiva do governo da República, porque foi um governo covarde, na opinião dessa gente, que não foi capaz de manter a Alemanha na guerra e aceitou a derrota e aceitou a humilhação do Tratado de Versalhes. Além disso, tinha uma crise econômica fodida, porque apesar de não ter rolado destruição na Alemanha, rolou muito gasto de guerra, muito esforço de guerra, então muito investimento direcionado para a guerra, o que levou a um enfraquecimento da economia alemã. E havia também um cenário de crise social, com grande desemprego, com inflação fora de controle, o marco alemão em queda, o dinheiro que estava pouco valorizado, inflação subindo sem parar, de modo que os trabalhadores era a classe social que mais estava pagando a conta dessa crise do pós-guerra, e isso vai levando àquele cenário igualzinho da Itália, que é o quê? Um cenário de descrença e desconfiança nos partidos políticos tradicionais, de descrença e desconfiança com a possibilidade da democracia liberal e do capitalismo liberal resolverem os problemas. Então as pessoas começam a ver o capitalismo liberal como o culpado pelo problema, porque permite que os patrões, os bancos, as potências estrangeiras, as empresas estrangeiras lucrem pra caramba enquanto o povo alemão se ferra. Então, enquanto o povo se sacrificou na guerra, a burguesia continua lucrando. Então, isso é uma situação de bastante crítica em relação ao capitalismo em si, mas especialmente ao capitalismo liberal, que é o capitalismo em que não há limites, não há leis que limitem a atuação das empresas, os lucros, a especulação, a busca desenfreada pela acumulação de capital
E também não há leis que garantam dignidade, emprego, salário e condições mínimas de subsistência digna para a população trabalhadora. Então, nesse cenário, nós temos o crescimento do fascismo, desculpa, o crescimento do comunismo, né? Vocês sabem que lá na Alemanha chegou a ter uma tentativa de revolução comunista em 1919, né? Após o fim da guerra e durante as negociações do Tratado de Versalhes, que é o Levante Espartaquista, que tentou seguir mais ou menos, apesar de os líderes comunistas alemães terem uma outra concepção de socialismo, um socialismo mais democrático, menos institucional, menos estatista do que o que acabou acontecendo com os bolcheviques na União Soviética, na Rússia, mas era uma proposta de revolução parecida com a Revolução Soviética, formação de conselhos populares que tomassem o poder do Estado e que auto-organizassem a população trabalhadora para controlar as fábricas, controlar as terras e controlar o próprio poder do Estado, né? É o levante espartaquista. Então, nesse cenário, essa revolução foi derrotada, nós sabemos disso, mas a agitação social, os sindicatos, a movimentação operária da classe trabalhadora organizada, do proletariado revolucionário, não deixou de existir. Pelo contrário, continuava sendo uma ameaça para quem? Para os interesses da burguesia e das camadas sociais conservadoras, não necessariamente burguesas, né? A antiga nobreza alemã, uma parte das populações urbanas, das camadas médias, dos trabalhadores e camponeses que tinham um olhar e uma visão de mundo conservadora, tinham medo desse cenário de ascensão do comunismo, de uma possível nova onda revolucionária seguindo o que já tinha ocorrido lá em 19 com a República, desculpa, com o levante espartaquista que tentou derrubar a República de Weimar, que era o governo que comandava a Alemanha neste momento histórico. Então, essa República de Weimar, que é o governo liberal, democrático, governo liberal, capitalista, aquela coisa que fazia com que a Alemanha tivesse um governo frágil em meio à crise, né? Apesar de muito democrático, então a liberdade típica dessa fase da República de Weimar fez com que grandes cientistas, filósofos, pensadores, artistas alemães pudessem florescer neste período. Mas é uma fase em que nós vamos ter um governo incapaz de lidar com as crises. Então é nesse cenário de descrença na democracia liberal, descrença no capitalismo liberal e medo de revolução socialista que vai nascer o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, inspirado no Partido Fascista Italiano, mas com alguns acréscimos ideológicos típicos do caso alemão, né? O racismo, aquela coisa da eugenia, aquela coisa do espaço vital, do direito natural, da raça pura superior ariana alemã, de conquistar territórios e expandir o seu poder, enfim. Nesse cenário, o que vai acontecer? O titio Adolfo, sabe o titio Adolfo? O Adolf Hitler? Pois é, ele não é um dos fundadores do Partido Nazista, nem do movimento fascista alemão que acaba virando o nacionalsocialismo. O Hitler era austríaco de nascimento, ele inclusive lutou a Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente, mas como membro do exército austríaco, recebeu medalhas de honra pela sua atuação, que ele era mensageiro nas trincheiras, era a função mais difícil de ser executada, porque o mensageiro ele era sempre alvejado por francos atiradores, porque ele carregava informações importantes que podiam ser decisivas para o andamento das batalhas. E o Hitler acabou salvando ali na sua atuação na guerra alguns companheiros de batalha e foi hospitalizado, foi atingido e foi hospitalizado antes da guerra acabar, mas acabou recebendo honrarias, a medalha da Cruz de Ferro, que era a mais alta honraria do exército austríaco naquela época. Pois bem, o Hitler, como a gente sabe, né, ele na juventude ele tinha grande desejo de seguir uma carreira artística, ele queria ser pintor. Fracassou, tentou entrar na Escola de Belas Artes de Viena e fracassou. Alguns inclusive especulam que o ódio do Hitler aos judeus se deve a esse fracasso, porque ele dizia que os professores judeus da Escola de Belas Artes não sabiam apreciar a verdadeira arte superior, pura, porque eles eram judeus como é que é a palavra que os nazistas usavam mesmo? Judeus degenerados, né? Apodrecidos.
pela sua inferioridade racial. Enfim. Tem várias especulações sobre por que o Hitler odiava pessoalmente judeus, mas a gente vai ver no decorrer da aula que não interessa o motivo pessoal do Hitler para odiar judeu. O antissemitismo, que é o sentimento de desprezo às populações de origem semítica, os judeus são a mais famosa população de origem semítica, mas não a única. O antissemitismo era um sentimento muito difundido na Alemanha daquela época. Esse lance, na Alemanha só não, né? Na Europa inteira naquela época. Esse lance de ódio aos judeus era uma ideologia, era uma tendência racista que movimentava muito fortemente os ódios e os afetos das pessoas ali na Europa naquela época. Vira e mexe, para você ter uma ideia, na Rússia, por exemplo, antes da Revolução Russa, a cada 10 ou 15 anos aconteciam movimentos de espancamento e assassinato de judeus na rua, assim, em plena luz do dia, que eram chamados de pogroms. Os pogroms eram esses movimentos anti-judaicos, antissemitas, que, por causa do racismo muito grande, meio que colocavam a culpa dos problemas da sociedade em cima dos judeus, acusados de ser gananciosos, de ser exploradores, de ser sanguessugas do povo e da pátria e tal. E vira e mexe tinha massacre judeu em muitos lugares na Europa Oriental. Na Alemanha não tinha isso, pelo menos não até os nazistas chegarem ao poder. Mas o sentimento antissemitista existia, sim senhor e sim senhora. Então não foi o Hitler que inventou isso, ele acabou potencializando isso dentro da ideologia nazista, mas a gente vai analisar isso com mais cuidado daqui a pouco. O fato é que quando o Hitler chega à Alemanha, ele chega à Alemanha como imigrantes, fugindo da miséria na Áustria, porque a Áustria também foi fortemente afetada pela crise do pós-Primeira Guerra Mundial. A situação na Áustria era tão ruim quanto a da Alemanha, só que a Alemanha era um país mais industrializado, mais desenvolvido, mais moderno, tinha grandes metrópoles, como por exemplo a cidade de Munique, capital da região da Baviera. E é lá que o Partido Nazista nasce, no sul da Alemanha, na Baviera, que é para onde o Hitler vai depois da Primeira Guerra Mundial para procurar emprego, procurar melhores oportunidades de vida, como muitos e muitos austríacos fizeram a mesma coisa. O fato, então, é que o Hitler, ali na Baviera, começa a se relacionar com os nazistas a partir de 1920 e vai ganhando espaço dentro do Partido Nazista, como líder, como orador, como um dos chefes do partido, mas ainda não o chefe absoluto. Existiam outras lideranças, como Himmler, como Ernst Röhm, que eram, enfim, pessoas importantes ali naquele cenário de organização, de surgimento do Partido Nazista. E o Hitler vai ganhando espaço ali. Aí o que acaba acontecendo na Alemanha? Acontece o seguinte: assim como na Itália, os nazistas alemães, eles tinham milícias armadas. O que são milícias armadas? São grupos paramilitares. O que são grupos paramilitares? Grupos organizados como um exército, mas que não fazem parte do exército oficial do país. Então são grupos de forças militares paralelas, nesse caso, organizadas pelo Partido Nazista para combater comunistas, atacar greves, atacar jornais e locais de reunião e organização de movimentos políticos de esquerda, de movimentos políticos de oposição ao capitalismo, movimentos políticos socialistas, enfim, revolucionários, e gerar confusão, gerar o caos, atacar opositores, instaurar o medo na sociedade, o medo nos partidos políticos e movimentos de esquerda, por conta da violência, o medo na sociedade de que estava tudo virando um caos no meio da crise, perdendo o controle, para que a propaganda política nazista falasse um governo forte que restaurasse a ordem, aquele lance que aconteceu na Itália, Um governo forte que restaurasse a ordem, que garantisse a segurança e acabasse com os inimigos da pátria, manja? Então, as milícias armadas, os camisas negras na Itália, os camisas pardas na Alemanha, que são os membros das SA, as tropas de assalto, SA é uma sigla em alemão, Sturm, não sei o que lá, que traduzindo quer dizer tropa de assalto. A ideia era exatamente ter uma força armada ligada ao partido para causar o caos, causar confusão, causar violência e assim gerar medo na sociedade e uma certa aceitação da ideia de que a solução para os problemas é um governo forte, autoritário, que combata os inimigos e defenda a pátria. Tudo bem? Pois bem,
O que é que vai acontecer nesse cenário então? Diferentemente que na Itália, os nazistas na Alemanha não conseguiram ter grande apoio burguês desde o começo. E sem grande apoio burguês, o que, que acontece lá na Alemanha? Acontece que inicialmente o Partido Nazista não tinha lá muita grana para fazer suas ações de propaganda, para fazer suas ações de ataques públicos, né? Ataques políticos a opositores e manifestações públicas de força, desfiles, passeatas, queimas de livro, aquela coisa toda. O Partido Nazista não tinha tanta força assim. Por quê? Porque a situação na Alemanha não era tão desesperadora, principalmente porque depois da Primeira Guerra Mundial os alemães vão receber investimento forte dos Estados Unidos, né? E a Alemanha, como eu disse, não foi devastada pela guerra, não houve batalhas da Primeira Guerra dentro da Alemanha. Então a recuperação econômica alemã acaba ali por volta de 1921, 22, 23, começar a ganhar fôlego. Ainda estava em crise, mas não estava um negócio assim tão desesperador. Então, os nazistas, eles tinham alguma força, tinham alguma influência na região da Baviera. Fora da Baviera, eles eram um partido muito pequeno, quase sem organização. Então, o que, que os nazistas percebem? Que eles não vão ter força eleitoral para chegar ao poder por eleição, que nem, né, para entrar democraticamente no poder e destruir a democracia por dentro, que nem os italianos fascistas tinham feito. Em 22, o Mussolini chegou ao poder como primeiro-ministro da Itália. A Alemanha também era um país parlamentarista, mas era uma república. Tinha o presidente da república, que era chefe de Estado, e o primeiro-ministro, que era chefe de governo. E como é que escolhe o primeiro-ministro? Os partidos políticos que se unirem e tiverem maioria no parlamento indicam o primeiro-ministro que vai comandar o governo. Então o presidente da república é uma espécie de representante do país diante do mundo e o primeiro-ministro é o governante propriamente do país. Então os nazistas não tinham força para chegar ao poder nem como presidente da república, nem como primeiro-ministro. O presidente da república era um maluco chamado Paul von Hindenburg, que era um conservador, e o primeiro-ministro era um cara chamado, acho que Karl von Papen, se eu não me engano, que era também de direita, mas não era nazista. Em todo caso, o que, que acontece ali nessa fase inicial do nazismo na Alemanha? Opa, quase que eu derrubo a mesa aqui. Acontece que os nazistas não tinham força para chegar ao poder de modo democrático eleitoral e vão tentar dar um golpe de Estado. Essa tentativa de golpe nazista é chamada de Putsch de Munique. Putsch, em alemão, quer dizer uma tentativa de dar golpe de Estado, de chegar ao poder pela força e não pela eleição. O Putsch de Munique. Foi um plano ridículo de tentar os nazistas darem um golpe de Estado, derrubarem o governo e chegarem ao poder, mas fracassou. Fracassou ridiculamente. A maioria dos líderes nazistas a maioria foi presa, das lideranças nazistas, e o Hitler acabou na prisão. Lá na prisão ele escreve o seu Manual do Ódio Nazista, né, que é o livro que ele chamou de Mein Kampf, quer dizer, a minha luta em alemão, onde ele vai explicar do ponto de vista dele quais eram os princípios do movimento nazista. Então lá no Mein Kampf que ele vai dizer, por exemplo, a gente adotou o nome de socialista para fazer o verdadeiro socialismo, que é o socialismo do Gemeinschaft, do Volksgemeinschaft, que é a comunidade do povo alemão. Então é um socialismo alemão só, que une o povo alemão para criar uma comunidade ariana pura e superior. É lá também que ele vai dizer, adotamos o nome socialista porque que precisávamos atrair os trabalhadores. Os trabalhadores estavam meio que seduzidos pela ideia de socialismo e revolução, sindicatos, greves, lutas revolucionárias. Então a gente precisava ter uma aparência revolucionária, uma aparência que chamasse a atenção desses trabalhadores para tirar a força dos comunistas. Por isso também a cor vermelha e tal. Ele vai desenvolver um monte de explicações sobre esses fenômenos. Também vai falar sobre por que os judeus são, na opinião nazista dele, uma raça inferior por natureza, por que eles são os verdadeiros inimigos da raça alemã e de tudo que é belo e puro. Enfim, vai desenvolver todas as suas teorias totalitárias, racistas, antidemocráticas e anticomunistas ao mesmo tempo. Mein Kampf. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o fascismo, ou melhor, o nazismo, que é a versão alemã do fascismo, quase vai desaparecer durante esse período a partir de 23, com a prisão da maioria dos seus líderes, na tentativa fracassada de tomar o poder à força, de dar um golpe de Estado no Putsch de Munique. Tá bom?
Tá bom. Só que o que acontece na Alemanha? Acontece que a situação na Alemanha vai se normalizando, eu não sei porque eu fui para o slide, vai se normalizando pelo crescimento econômico, pela recuperação econômica, e o radicalismo vai diminuindo, né? O apoio dos trabalhadores às versões revolucionárias e as propostas revolucionárias e ao socialismo vai diminuindo, e também com essa diminuição da ameaça revolucionária, os partidos e propostas radicais de direita, radicais conservadoras, radicais antiliberais também vão perdendo força. Então o nazismo também perde força. Só que aí o que acontece? A gente chega no cenário de 1929, né, para dar uma resumida no processo, e no cenário de 1929 acontece o quê? A Alemanha é o país mais afetado pela crise de 29. A Alemanha é o país que mais teve queda econômica com a crise de 29, porque era um dos países da Europa que mais recebeu apoio dos Estados Unidos na sua reconstrução econômica. Isso significa, então, que com a crise de 29, 50% de desemprego, a moeda alemã valendo $1 valendo 2 trilhões de marcos alemães, que era a moeda alemã, a inflação tão alta que os preços dos produtos subiam 5 vezes por dia. Os trabalhadores começaram a passar fome. E a gente sabe que toda crise econômica traz uma crise social. Então, a gente sendo despejado porque não conseguia pagar aluguel, não conseguia pagar a prestação da casa, enfim, aumento do número de pessoas em condição de rua, saques a supermercados por causa da fome e da miséria, criminalidade, violência urbana, mortalidade infantil, diminuição da expectativa de vida, velhinhos morrendo desamparados, tudo isso rolando. E nesse cenário, de novo, nós temos o quê? De novo, nós temos o crescimento do apoio popular a ideias socialistas e revolucionárias. E nesse momento, uma parte grande da burguesia alemã não estava mais a fim de arriscar. Porque vendo o que estava acontecendo na Itália, em que o fascismo está sendo bem sucedido para acabar com qualquer chance de revolução no país, a burguesia alemã também começa a investir pesado no apoio econômico, né, no apoio financeiro ao partido nazista. Com o dinheiro da burguesia, então, agora os nazistas têm grana. Tem grana para fazer muita propaganda e tem grana para fortalecer suas milícias armadas, as tropas de assalto, as SA. Os camisas pardas. Super criativo, né? Os italianos eram camisas negras, os alemães camisas marrons, camisas pardas. E aí muita propaganda, muita atividade pública, desfiles, passeatas, queimas de livro, atuação das milícias para causar ainda mais medo da violência e do pânico no meio das greves e tudo mais. O resultado disso tudo é que em 1932 tem eleição para o parlamento alemão. Aí você lembra o que eu falei? A Alemanha era uma república parlamentarista, chamada República de Weimar. E aí o que acontece no parlamentarismo? O chefe do governo não é o presidente da república. O presidente da república é eleito pelo povo. Mas o chefe do governo é o primeiro-ministro, que é eleito por quem? Pelo parlamento. Então, o partido político que tiver apoio da maioria dos deputados no parlamento, né, os deputados são eleitos pelo povo para formar o poder legislativo, que é o parlamento. O partido político que tiver o apoio da maioria dos deputados no parlamento consegue nomear, indicar o primeiro-ministro. Na Alemanha, o primeiro-ministro era chamado de chanceler. Então, na eleição de 1932, os nazistas, não eles sozinhos, mas junto e apoiados por vários partidos políticos, Partido Cristão, os partidos conservadores, essa união de vários partidos políticos de direita e conservadores conseguem ter maioria no parlamento. E como desses partidos políticos, o partido nazista era o mais importante, já nessa eleição eles conseguiram, os nazistas, eleger muitos parlamentares, muitos deputados. Então, o partido nazista meio que liderava essa coalizão. Coalizão é uma união de forças políticas. Então, o nazismo liderava a coalizão conservadora no parlamento alemão, que tinha maioria dos deputados e conseguiu indicar Adolf Hitler como primeiro-ministro. O presidente da República nessa época, que era um antigo militar prussiano chamado Paul von Hindenburg, aprovou a nomeação de Hitler como primeiro-ministro, como chanceler, que é o nome do primeiro-ministro na
Alemanha do governo da República de Weimar. E em janeiro de 1933 o Hitler toma posse como primeiro-ministro, como chanceler da Alemanha. Olha as datas, gente, eu fiz questão de colocar um mês porque isso vai ser importante. Aí o que acontece? Assim que os nazistas chegam ao poder, Hitler não vai fazer que nem o Mussolini, que acabou esperando 2 anos para ter as condições ideais para implementar uma ditadura tal. Hitler já no começo tenta criar as condições para impor a sua ditadura. Então nós já entramos aqui no caminho rumo à ditadura nazista na Alemanha. O primeiro passo foi o seguinte: em fevereiro de 1933, então menos de um mês depois do Hitler chegar ao poder, aconteceu um atentado ao Reichstag. O que é o Reichstag? Reichstag é o nome lá na Alemanha dessa época do parlamento. Então o parlamento alemão é o Reichstag. E o Reichstag foi incendiado. O parlamento foi incendiado. Ninguém sabe até hoje ao certo quem foi que incendiou. A maioria dos historiadores concorda que muito provavelmente foram os grupos de apoio ao partido nazista, que eram as SA, as tropas de assalto, e as SS, os grupos de tropa de elite, de segurança pessoal do Hitler. Né? A SS foi um grupo que foi criado dentro do nazismo para fazer a proteção dos líderes do partido, principalmente do Hitler. E aí a SS fazia a segurança do Hitler, era considerada uma espécie de tropa de elite. Acaba virando a base do exército alemão nazista mais tarde, mas inicialmente era a tropa de elite do partido nazista. Então é muito provável que quem fez esse incêndio foram os próprios nazistas, que já estavam no poder. Mas o que o governo nazista falou? Falou que quem botou fogo no parlamento foram os comunistas. Foi um atentado dos comunistas, que os comunistas iam fazer uma nova tentativa de revolução, que eles tinham apoio da União Soviética, que era então uma tentativa de invasão estrangeira, e foram criando o pânico. E aí é que está o lance: usar a propaganda e a atuação das SA nas ruas para criar o medo, o pânico. E aí o atentado no Reichstag, o incêndio do Reichstag, essa ação terrorista, ela aumentou ainda mais esse medo, aumentou ainda mais essa desconfiança da sociedade de que a Alemanha estava prestes a ser invadida e dominada pelos comunistas do mal, e isso justificou o quê? Que o Hitler, com o apoio dos conservadores e da própria burguesia no parlamento alemão, então até mesmo partidos que se diziam democráticos vão apoiar o governo do Hitler nessa onda de perseguições que vai começar a partir do incêndio do Reichstag. Só quem vai votar contra vão ser os chamados sociais-democratas, que eram socialistas não revolucionários. Aí o que vai acontecer? Olha só, com esse incêndio do Reichstag e o Hitler dizendo que isso foi feito pelos comunistas para prejudicar o povo alemão, etc., começa a perseguição aos comunistas. Então os primeiros campos de concentração, o que são campos de concentração? São como se fossem cadeias de trabalhos forçados, onde as pessoas não tinham nem o direito de se defender, pedir advogado, julgamento, porra nenhuma. Eles eram considerados traidores e inimigos da pátria, eram enviados para campos de concentração para ficarem presos e fazerem trabalhos forçados. Então os primeiros campos de concentração na Alemanha, diferentemente do que a gente costuma achar, não foram criados para judeus, foram criados para os comunistas e para outros opositores democratas que criticavam e denunciavam o abuso de poder. Só que com o apoio do próprio parlamento, né, os nazistas tinham apoio dos conservadores e da burguesia dentro do parlamento, o Hitler conseguiu também aprovar leis que restringiam as liberdades e os direitos civis dos cidadãos alemães, ou seja, ele começa a acabar com a democracia um mês depois de chegar ao poder, gente. Começa a tirar direitos individuais, como por exemplo o direito do habeas corpus, como por exemplo o direito da pessoa se defender de acusações de crime, não podia, a pessoa era simplesmente presa como suspeito de ser inimigo, eram colocados sob tortura, trabalhos forçados e foda-se, não tinha nada que a pessoa pudesse fazer para se defender. Restrições à liberdade de expressão, então começa a perseguir opositores, começa a proibir manifestações, fecha todos os partidos, só mantém o partido nazista. Vai vendo, né? Dá ao Hitler poderes especiais de criar leis sem aprovação do parlamento, né? Vai criando cada vez mais medidas que vão concentrando poderes nas mãos do Hitler e tirando liberdades e direitos democráticos da população. Junto com isso,
a atuação das SS, as seções de segurança, as tropas de elite do nazismo, e da Gestapo, que era a polícia secreta, a polícia política, que perseguia, investigava e perseguia opositores. Esses caras atuando iam criando uma situação em que todo mundo que era contra o nazismo vai indo para a cadeia, vai sendo expulso da Alemanha, vai fugindo da Alemanha para não ser perseguido pelas SS e pela Gestapo, e isso vai abrindo um espaço enorme para o Hitler fazer o que ele queria no poder. Então já é ditadura. Ainda não está escancaradamente assumida, né? O nazismo ainda tentava disfarçar que estava respeitando a Constituição e as leis da República de Weimar, mas na verdade, já desde fevereiro de 1933 era uma ditadura cada vez mais forte. E junto com isso, o Joseph Goebbels, que era ministro da propaganda do Hitler, criando um verdadeiro sistema de censura e controle dos meios de comunicação e ao mesmo tempo propaganda incessante de culto ao líder, propaganda incessante contra judeus e comunistas, propaganda incessante a favor das ideias do partido nazista, isso vai criando condições para o nazismo se impor sem resistência da sociedade. Quem resistia era perseguido e a maioria das pessoas era manipulada e direcionada pela propaganda. Beleza? O Goebbels, inclusive, ele tinha dois princípios básicos na hora de elaborar as propagandas do nazismo, que ele dizia que, aliás, que ele dizia não, que até hoje são muito usadas por estratégia de comunicação para tentar manipular as pessoas, seja para comprar produtos, seja para acreditar em políticos. O Goebbels dizia o seguinte, duas coisas. Primeira coisa, a propaganda tem que ser muito simples. A propaganda não pode ser uma coisa que faz as pessoas pensarem. Porque se as pessoas aprendem a pensar, a tendência é que elas pensem por conta própria. Então a propaganda tem que ser uma coisa muito simples, que tenha uma comunicação direta com as pessoas e que apele para os sentimentos. Como se fosse direcionado para uma criança de 6 a 8 anos de idade. Criança de 6 a 8 anos de idade, ela está ali, só entende mensagem simples e ela é convencida não pelas ideias, ela é convencida pelos sentimentos. Você tem que criar certo desejo, certa emoção na criança para ela desejar, por exemplo, comprar um brinquedo novo do Ben 10, manja? Um Hot Wheels, tá ligado? Então não é uma propaganda que fala com a razão. O Goebbels dizia, a propaganda tem que falar com a emoção. Tem que mobilizar os sentimentos das pessoas. Então tem que tratar o povo para produzir um emburrecimento. E o segundo é que a propaganda não precisa ser verdadeira. Na verdade, a ideia da propaganda é que a gente consiga falar a mentira que a gente quiser e repetir tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, até que o povo, vendo a mentira sendo repetida, né? A mentira, por exemplo, de que os judeus são os culpados pela crise econômica, de que os judeus são impuros, inferiores e que prejudicam a pureza da raça alemã, ou que os judeus são traidores, ou que os judeus são todos comunistas malditos, ou que os judeus são todos banqueiros capitalistas gananciosos. Manja, o judeu era culpado de tudo. Tudo que fosse problema, tudo que fosse contra a ideologia nazista era culpa dos judeus. Então, como é que pode? Né? Os judeus ao mesmo tempo eram os capitalistas gananciosos que fodem o povo e são os comunistas traidores que querem tomar o poder. Manja, que era isso, criar um fantasma. Então, se essas mentiras são repetidas incessantemente em tudo quanto é meio de comunicação, em tudo quanto é espaço da sociedade, sem parar, isso acaba criando uma espécie de, na maioria das pessoas, né, uma espécie de lavagem cerebral. Especialmente se a propaganda for simples e direta, como eu já tinha dito. Então, com essa propaganda nazista a partir das ideias do Goebbels, o Hitler e o Partido Nazista têm cada vez mais força e vão conseguir, em março de 1933, convencer a sociedade alemã primeiro de que a solução para os problemas da Alemanha era criar uma lei que desse todo o poder para o Hitler criar leis, fechar o parlamento, demitir juízes, ou seja, para o Hitler ter um poder total, absoluto nas suas mãos. Com o apoio do povo, porque o povo estava com medo da crise, estava com medo, né, do desemprego, estava com medo dos problemas que a crise de 29 causava, estava com medo da ameaça comunista, estava com medo da ameaça dos judeus, estava com medo dos inimigos e dos povos estrangeiros que só ferraram com a Alemanha.
Nesse ambiente, então, de crise, medo, a população começa a aceitar essa ideia de que a solução é um líder com poder total, plenipotenciário, potência, poder, plenitude, total. Então, poder total nas mãos do Hitler. É o que vai ser aprovado pelo parlamento alemão. Olha que da hora. O parlamento, que era teoricamente responsável por proteger a democracia, o Reichstag, como a maioria dos membros do Reichstag são aliados do Hitler, ou do partido nazista, ou de partidos conservadores de direita que estavam aliados com Hitler, eles vão aprovar a lei plenipotenciária, ou seja, uma lei de totais poderes na mão do Hitler. Claro que o Hitler faz isso também, né? De um jeito meio malandro. Ele cerca o parlamento com os seus aliados e ameaça prender todo mundo. Enfim. O último passo para os nazistas terem poder total era fazer uma limpeza dentro do próprio partido. Isso chama expurgo. Expurgo é tirar a impureza. Por quê? Tinha uma parte do partido nazista que o Hitler não confiava. Ou porque eram os caras do começo do nazismo, antes do Hitler ser uma liderança forte, que achavam que a culpa dos problemas da Alemanha não era só dos judeus e dos comunistas, que a culpa também era dos burgueses alemães, né, do capitalismo alemão, que era liberal, então que tinha que criticar a burguesia alemã por ela ser muito gananciosa e ferrar com o trabalhador, que o nazismo tinha que ser só defensor dos trabalhadores, não acabar com o capitalismo, mas criar um governo que controlasse o capitalismo para favorecer os trabalhadores, entendeu? Esses caras, né, essa parte do nazismo que não era exatamente alinhada com Hitler, era uma ameaça para o poder do Hitler. Por quê? Porque eles defendiam ideias que contrariavam os interesses da burguesia alemã. E o Hitler era aliado da burguesia alemã. Então esses caras têm que ser eliminados. Ao mesmo tempo, o Hitler não confiava no comandante máximo das SA, que era o segundo cara mais importante do partido nazista, que era um cara chamado Ernst Röhm. E o Röhm, além de tudo, né, além de ser um nazista não hitlerista, ou seja, não alinhado com Hitler, ele era homossexual, que era proibido, era considerado um desvio de caráter, era considerado uma traição à pátria, porque não dava... os homossexuais não produzem filhos diretamente, naturais, então vão enfraquecer a nação alemã moralmente e tudo mais. Uma homofobia muito forte fazia parte do sentimento dos nazistas. Então vai vendo, né, que tipo de gente que é homofóbica no mundo. Enfim. E aí o que acontece? Em 1934 tem uma noite chamada Noite dos Longos Punhais ou Noite das Facas Longas, em que esses adversários do Hitler dentro do nazismo, né, que ainda meio que não deixavam o Hitler ter confiança total de governar como ele bem entendesse, esses caras vão ser mortos também. Então o Hitler tinha propaganda a seu favor, tinha uma lei que dava todos os poderes para ele governar a Alemanha como ele quisesse, eliminou os seus opositores dentro do partido nazista, criou a SS e a Gestapo para perseguir os opositores e para formar um verdadeiro exército nazista dentro do governo, para apoiar o Hitler e ser sua força de segurança, e criou os campos de concentração para enviar os seus opositores para trabalhos forçados e para morrer ali, naquele sofrimento. E aí, claro, né? Em 1934, Hitler consegue ter poder suficiente para dizer assim, em 1934 o presidente da Alemanha morre, o Paul von Hindenburg morre, e o Hitler se autoproclama como presidente também. Então ele junta o poder de chanceler, primeiro-ministro, com o poder de presidente da república, e aí ele fica com o poder todo nas mãos mesmo. E aí então a Alemanha, ele decreta o fechamento do parlamento, acabou, e a Alemanha deixa de ser uma república e passa a ser um Reich, que quer dizer Reich em alemão, quer dizer império. Então é o terceiro império alemão. O primeiro império alemão teria sido lá na Idade Média, o Sacro Império Romano Germânico. O segundo império alemão teria sido o império que foi para a Primeira Guerra Mundial, que se formou em 1871 com a unificação alemã a partir da vitória... Desculpa, gente, fui acalmar meu cachorro que assustou com alguma coisa. Então eu estava dizendo, o segundo império alemão teria sido o império que se formou com a vitória na Guerra Franco-Prussiana em 1871 e caiu com a derrota na Primeira Guerra Mundial e a formação da República de Weimar, e agora então o terceiro Reich, o terceiro império, que é o Império Nazista, que segundo Hitler seria o Reich de 1000 anos. O Reich que duraria 1000 anos para purificar a Alemanha e purificar o mundo
da desgraça dos judeus, da desgraça dos comunistas e da desgraça que tudo que contrariasse o ideal nazista de poder, o ideal nazista de beleza, o ideal nazista de pureza. E o próprio Hitler se autoproclama como Führer, né? Então ele concentra todos os poderes na sua mão como Führer, que quer dizer o Führer, o líder, o guia, aquele que mostra o caminho que todos devem seguir. Então já era, está instalada a ditadura nazista. Tranquilo? Aí, a partir disso, o que acontece então? O titio Adolfo vai ter que consolidar o poder do nazismo. O que quer dizer consolidar o poder? Quer dizer fazer com que esse poder que eles conquistaram, criaram a ditadura, impuseram o totalitarismo, acabaram com a liberdade da sociedade, acabaram com a democracia, perseguiram opositores, acabaram com as liberdades individuais e os direitos civis dos cidadãos, que não fossem os chamados cidadãos arianos, né? Então o povo aceitou isso tudo, aceitou o totalitarismo, mas precisava sair da crise. Então o que vai acontecer? Para consolidar o poder do nazismo, tem que sair da crise. A solução vai ser aquela política industrial, armamentista e o militarismo, né? Então Hitler, a partir de 1935, começa a abertamente desrespeitar o Tratado de Versalhes, e reabre o exército alemão, a Wehrmacht, que são as forças armadas alemãs, que rapidamente vão passar de 100 mil homens, que era o limite máximo do Tratado de Versalhes, para 600 mil homens. Vai criar do nada uma força aérea nazista, Luftwaffe, que vai ser a maior força aérea do mundo até a Segunda Guerra Mundial. Vai transformar a Alemanha na terceira maior marinha de guerra do mundo e a primeira maior frota de submarinos de guerra do mundo. Enfim, relâmpago. O governo vai fabricar dinheiro e vai fazer o quê? Comprar armas e equipamentos militares a rodo para estimular o crescimento da indústria bélica, assim gerando empregos. E aí, com esses empregos na indústria bélica, os trabalhadores industriais e os soldados são empregos novos. Essas pessoas vão comprar coisas, porque antes elas estavam desempregadas, agora elas têm emprego, e comprando coisas, a indústria normal também vai crescer, né? E isso tudo é uma estratégia militarista de crescimento da economia. Sem contar que o militarismo gera disciplina, gera obediência e gera estabilidade na sociedade, né? Unindo a sociedade em torno da ideia de nação, de culto ao líder e de perseguição aos opositores. E aí tudo isso junto, o que vai acontecer? Desrespeitando abertamente o Tratado de Versalhes, galerinha. E aí o que a Alemanha... Desculpa, a Alemanha não. O que a Inglaterra, a França vão fazer vendo a Alemanha desrespeitar o Tratado de Versalhes? Absoluta, total e completamente nada. Por que nada? Primeiro, porque não queriam provocar um novo conflito. Porque lá na Inglaterra, lá na França, lá nos países capitalistas democráticos, estava difícil a situação por causa da crise 29, estava difícil a situação porque o povo jamais queria saber de uma nova guerra depois do que foi o trauma da Primeira Guerra Mundial. E além disso, porque a Alemanha nazista, apesar de não ser democrática como a Inglaterra e a França, né? A Inglaterra e a França não viam a Alemanha nazista no começo com maus olhos, porque pelo menos a Alemanha, apesar de ser nazista, estava freando qualquer ameaça comunista na Alemanha. Imagina se ao invés de um nazismo, o comunismo chegasse ao poder na Alemanha e se aliasse a Alemanha superindustrializada se aliando com a União Soviética. Aí ferrou para os países capitalistas, liberais ou não, né? Beleza. Segunda coisa importante que o nazismo vai fazer, oficializar a perseguição aos judeus. Já começa em 1933 a perseguição aos judeus, junto com a perseguição aos comunistas e outras minorias, aqueles que não são enquadrados como o Volksgemeinschaft, que quer dizer Volks é o povo, Gemeinschaft quer dizer comunidade. Então é um conceito nazista de a comunidade do povo, ou seja, o nazismo queria unir o povo alemão verdadeiro, que era a raça ariana superior, e excluir todo mundo que não fizesse parte dessa comunidade do povo verdadeiro, que não fosse do Volksgemeinschaft. E comunistas, judeus, sociais-democratas, né, socialistas democráticos, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais não estão dentro do Volksgemeinschaft, porque contrariam os ideais de pureza, os ideais nacionalistas ou os ideais de obediência
que o nazismo pregava, que o nazismo propunha, que o nazismo impunha. Só que assim, até 1935, as leis que foram sendo criadas contra os judeus eram leis que proibiam judeus de ter cargos públicos, proibiam judeus de morar em certos bairros, proibiam judeus de contratar certos trabalhadores, não sei o quê, papapá, que limitavam os direitos dos judeus, mas ainda não eram abertamente antissemitas de extermínio. A partir de 1935 vão começar a se tornar, com a criação das leis de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade da Alemanha. Então, nessas leis oficializou uma política antissemita que considerava os judeus, acima de qualquer outro grupo, os judeus como inimigos do povo alemão. Então, enquanto o Volksgemeinschaft, que é a comunidade do povo alemão, eram considerados os cidadãos da Alemanha, os judeus eram considerados objetos do Estado, ou seja, era considerado um grupo de pessoas que não era cidadã e que não tinha direitos. Então não podia se casar com alemães, não podia ter terras, não podia ter nada, nada. Só que veja bem, em 1936 estava marcado para ter Olimpíada na Alemanha. E teve Olimpíada na Alemanha. O Hitler queria usar a Olimpíada de Berlim de 1936 para ser uma grande prova internacional da superioridade da raça ariana e do povo alemão e da grandeza do nazismo. Então eles, para não escandalizar o mundo, eles não começaram a aplicar as leis de Nuremberg já ali com toda a força desde o começo. Disfarçaram a perseguição aos judeus em 1936 para fazer de conta que não tinha isso, né, para melhorar um pouco a imagem da Alemanha nazista fora da Alemanha e tentar convencer o mundo de que o que se dizia do nazismo era só boato. Inclusive cartazes que ficavam, né, placas e cartazes ficavam nas paredes de prédios públicos ou em lojas proibindo a entrada de judeus. Estava escrito proibida a entrada de cachorros e judeus. Sim, chegou nesse nível. Durante a Olimpíada de Berlim isso foi retirado, que era para dar a impressão de que não, imagina, todo mundo aqui, né, tem direito, é cidadão, isso é tudo mentira que estão falando. Mas era verdade. As leis de Nuremberg estavam lá para isso. E aí, a partir disso, é que vai começar então a perseguição. Nas Olimpíadas de Berlim, o nazismo realmente consegue dar uma grande demonstração de força, com alguns casos interessantes, né? Por exemplo, o Hitler tinha certeza de que era um alemão que ia ganhar a prova dos 100 metros rasos, que é a mais importante prova de corrida no atletismo. Mas quem ganhou foi um negro estadunidense chamado Jesse Owens, que humilhou o Hitler, deixou o Hitler puto da vida porque mostrou que essa teoria da superioridade da raça ariana, tanto intelectualmente como fisicamente, como todo o racismo, é só uma estupidez, né? Produto da ignorância e da estupidez humana. Mas, enfim, estava lá, né? A grandiosidade da Olimpíada de Berlim foi uma coisa que a humanidade nunca tinha visto. Nenhuma outra Olimpíada anterior, fazia, né, aproximadamente 30 anos que estava rolando Olimpíadas no mundo, nenhuma Olimpíada anterior tinha tido tamanha monumentalidade, né? Enormes estádios, esculturas gigantescas de atletas, fazendo homenagem à Grécia Antiga, esses ideais de beleza, né, do mundo clássico que o nazismo valorizava. O nazismo dizia que a arte moderna, as coisas... A arte crítica eram coisa de degenerados, era coisa de gente podre, comunista e judeu. E que a verdadeira arte é a arte pura, do passado glorioso, dos gregos, dos germânicos, aquela coisa romântica, né? Arte romântica e tal. Enfim, a prova disso é que a partir de 36, depois da Olimpíada, 37, as perseguições aos judeus se tornam cada vez mais escancaradas e abertas. Os judeus vão sendo mandados em massa para campos de concentração e trabalhos forçados. Ainda não para campos de extermínio, porque tem uma diferença, hein? Campo de concentração é prisão e trabalhos forçados. Campos de extermínio é campo de assassinato em massa. Então, até a guerra começar, não tem campo de extermínio na Alemanha. São campos de concentração. Inclusive, até 1938, o governo alemão nem falava que era campo de concentração. Falavam que eram centros de reeducação. Inclusive, é por isso que na porta do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, não está escrito venham judeus que nós vamos matar vocês. Está escrito o trabalho liberta, que é para dizer vocês judeus são uma raça inferior que foge do trabalho porque só quer
só quer viver da exploração do povo. E nós, nazistas, vamos reeducar vocês através do trabalho forçado. Então, nas propagandas nazistas, eles faziam filmes de propaganda. Aliás, a Alemanha nazista é o primeiro governo que começa a usar filme como propaganda, assim, abertamente, propaganda do governo. Né? Não só propaganda mesmo, assim, ah, Hitler, viva, mas filmes que criassem uma mentalidade de apoio ao nazismo, né? Que valorizasse os ideais do nazismo. Então era filme de propaganda mostrando o judeu como verme, como inseto, como praga, como vírus, como doença. Era filme de propaganda, né? Filme comuns que você vai assistir no cinema, mas que fazia propaganda disfarçada do nazismo, mostrando os campos de concentração, não como campos horríveis de trabalho forçado, onde as pessoas eram tratadas como animais, mas como spas em que os judeus eram reeducados para uma vida produtiva, manja, uma vida civilizada. Então, esse lance vai andando assim aos pouquinhos, não é de uma hora para outra. Primeiro, os judeus são proibidos de ocupar o serviço público, depois vai ter restrição para eles irem para as universidades e escolas, depois eles vão ser obrigados a andar com um sinal, né, uma estrela no braço para simbolizar, para todo mundo ver que eles são judeus e as pessoas não arianas puras não terem contato com eles. Depois vai proibir casamento, vai proibir herança, vai proibir propriedade de terra, propriedade de imóvel na mão de judeus. E isso vai permitir, inclusive, que o governo nazista vá tomando conta dos bens, das riquezas e do capital dos judeus, para usar essa grana dos judeus também para investir em militarismo e crescimento econômico e tirar a Alemanha da crise, manja? Então não é só o militarismo em si, é também a perseguição aos opositores, um mecanismo de auxiliar os nazistas, ou melhor, de os nazistas usarem o dinheiro dos judeus para auxiliar no combate à crise econômica e no fortalecimento de uma imagem positiva do nazismo junto à sociedade. O auge disso tudo é a Noite dos Cristais, a famosa Noite dos Cristais. O que acontece na Noite dos Cristais? O governo nazista dá uma ordem secreta para os membros das SA, e aí as SA já eram de novo SA e SS, né? Já eram as SA de novo de confiança total do Hitler, porque né, o Hitler já tinha purificado o partido nazista e só deixado seus apoiadores. As SA chegaram a ter 2 milhões de membros, para você ter uma ideia. Só que assim, né, a ordem foi do governo, mas o governo não queria que a sociedade soubesse que a ordem foi dele. Então nem as SA nem as SS foram uniformizadas a fazer esse serviço, que é o quê? Matar, espancar, expulsar e aterrorizar judeus para começar a política de extermínio mesmo. Então na Noite dos Cristais de 1938, a perseguição aos judeus atinge um grau tal de violência e extermínio que não tem como voltar atrás. O próximo passo de tudo isso que nós estamos estudando é os nazistas, então, a partir disso tudo, começarem a sua expansão. E aí é a busca pelo espaço vital, né? Dominar territórios para garantir os recursos necessários para a raça superior ariana poder atingir a sua máxima potência, o seu máximo poder e comprovar a sua superioridade. Então, quer dizer, o próximo passo é o nazismo, a Alemanha nazista, o Hitler, começar a invadir outros países e territórios para impor essa criação do espaço vital. Mas isso é assunto para uma próxima vez. Beleza, minha gente? Então esse é o ambiente que elevou os nazistas ao poder e que fez com que eles formassem a sua ditadura totalitária na Alemanha. Tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.